O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e prezadas irmãs, nós vamos tentar entender nesse Evangelho 3 atitudes de Jesus que vão nos ajudar muito na nossa vida prática. O Evangelho, além de ser meditado, de ser anunciado, precisa ser vivido. Por isso Jesus disse: Bem-aventurado quem ouve e pratica. Vamos então à prática nesta homilia de hoje. Eu gostaria de mostrar 3 atividades que Jesus executou e que vocês procurassem em sua vida tornar práticas estas atitudes. Olha, em primeiro lugar, ele recebeu uma notícia ruim, uma notícia de que uma menina estava nas últimas. Depois veio outra notícia pior, ela não está nas últimas, ela morreu. O pessoal veio avisar o pai da menina que ela estava morta. Então esse é um aspecto, a má notícia. Depois, o ataque. Quando Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo, a Bíblia diz assim: começaram a caçoar dele. Coisa chata, né? Quando os outros caçoam da gente, não é verdade? A pessoa começa, ou alguns, né? Alguns começam a rir, falar apelido, fazer chacota. Isso diminui diante do público a figura da gente. E, em terceiro lugar, depois que Jesus fez o milagre, esqueceram de dar de comer à menina. A menina já estava há um tempão na cama, quase morrendo, depois morreu,
Jesus a ressuscitou e todo mundo achando interessante, a menina lá para morrer de novo de fome. Então são 3 momentos deste milagre: a má notícia, o ataque e a boa vida, vamos dizer assim. Está tudo bem, está tudo em ordem. Então Jesus venceu essas 3 coisas e isto acontece em nossa vida constantemente. Má notícia nós temos a toda hora, de todo tipo e de várias abrangências. Às vezes é uma má notícia na família, alguém que pegou uma doença. Às vezes é a má notícia do Brasil inteiro, a má organização dos políticos. Outras vezes é do mundo inteiro, às vezes vai estourar uma guerra, por exemplo, né? Então, má notícias nós temos a toda a hora. Jesus só disse ao pai da menina: tenha fé, vai dar tudo certo. Como é importante, meus irmãos, esta alegria de, mesmo na tempestade, como o evangelho de domingo passado nos mostrou, nós estarmos bem. Jesus disse: tenha fé somente, tenha fé, acredite, vai dar certo. Em segundo lugar, o ataque. Começaram a caçoar de Jesus. Ela morreu e ele está dizendo que ela está dormindo. Então, começaram a rir dele. Às vezes acontece muito isso em público. Já vi casos, às vezes, num churrasco, assim, ou numa festa de aniversário, ou em alguma comemoração numa família, o marido começar a falar da mulher em público. Essa aí, ó, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui é caçoar. Caçoar significa ridicularizar, diminuir a pessoa, no caso aqui em público. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele nem disse nada, ele só falou: vamos embora, vamos. Vão todos embora, me deixem em paz. A Bíblia diz isso, hein? Ela diz assim: começaram a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o estavam acompanhando. Vão todos embora, vocês não estão fazendo nada aqui, só estão atrapalhando. Então, quando alguém caçoa de nós, nós devemos ver quem está a nosso favor e quem está contra nós. A maioria fica a favor de quem caçoou. Então não serve para ser amiga essa maioria. Aqueles que ficam com aqueles que nos amaldiçoam não servem para ser nossos amigos. E em terceiro lugar, eu chamei de boa vida, né? Já que a menina ressuscitou, eles começaram a ficar admirados e conversar sobre o assunto e se esqueceram de dar de comer à menina. Então, em muitos lugares acontece isso. Um só que trabalha e os outros ficam ali admirando, ficam ali achando engraçado, que bom, a menina ressuscitou. Dê de comer para essa menina. A Bíblia diz assim: Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Há muita gente que quer só ficar à toa, não se lembra de ajudar a pessoa que está necessitada. Então Jesus, nos 3 momentos, se comportou de uma maneira e nos ensina que nós devemos fazer a mesma coisa. Que coisa devemos fazer? Nós devemos conseguir, dentro de nós, uma segurança livre. Segurança significa firmeza, consistência, significa saber o que está fazendo, ter consciência das coisas. E livre, não ficar preocupado assim: a menina morreu, e agora o que vai acontecer? Ou então, estão me chamando aí, falando, estão caçoando de mim, eu falando que a menina está só dormindo e a turma está rindo de mim. Ou então, a boa vida: deixa a menina lá, já que ela está vivendo, ela que se vire e eu vou beber cerveja. Estou dizendo hoje, né? Porque naquele tempo acho que nem existia cerveja, ou existia cevada, né? Muito bem, então nós precisamos dessa segurança livre
ficar assim diante dos outros de maneira sabendo o que está fazendo. Em outras palavras, se você sabe o que está fazendo, não é preciso se abalar com má notícia, com ataque ou com quem não faz nada, com quem está à toa. Viva a sua vida com Deus. Jesus fez isso. Ele sabia que iria ressuscitar a menina, então o restante passou tudo sem que ele se emocionasse com aquilo. A má notícia, os ataques, o pessoal que não queria nem trabalhar, nem fazer nada, ele passou direto, foi lá, fez a menina voltar à vida e, além disso, pediu que dessem de comer a ela. Então precisamos disso, porque toda vez que alguém dá uma má notícia, geralmente mexe dentro da outra pessoa. Nossa, esse nossa aí que é perigoso. Nossa. Então, quando alguém ataca, fala, chato, mexeu também. Ou quando alguém não faz nada, fala, esse povo também. São expressões que nós devemos evitar. Esse, nossa, esse, por que fizeram isso? O cara não trabalha, só eu que trabalho. Segurança livre. Fique livre diante de Deus, sabendo o que você deve fazer e sendo como Jesus, que, tendo colocado como decisão que iria fazer a menina levantar-se, ele realmente fez e deixou todo o resto sem se preocupar. Façamos a mesma coisa. Procuremos adquirir esta segurança livre em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos defender, à vossa frente para vos conduzir, diante de vós para vos guardar, olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.